Olha aí o desenho do cavalinho. Eu achei bonito e resolvi copiá-lo fazendo uma ampliação. Mas olha só o que aconteceu. O desenho ficou deformado. O desenho está sem proporção. O cavalo está parecendo um cachorro bacê. E aí, para descobrir o erro que eu tinha cometido, fiz algumas medições. Medi a altura e a largura do cavalinho, medi a altura e a largura do cavalo deformado. E os resultados dessas medições estão aqui nesse quadro. Olha só. No desenho pequeno, a altura é 16 centímetros e a largura 18. E no desenho maior, do cavalo deformado, a altura é 32 e a largura é 54. Aí deu para perceber o erro. Na altura, a medida foi multiplicada por 2, mas na largura, a medida foi multiplicada por 3. Para fazer a ampliação corretamente, eu devia ter multiplicado as duas dimensões por 2, ou então as duas dimensões por 3, multiplicando uma por 2 e a outra por 3, a ampliação se deforma. Agora um outro exemplo. Veja estas duas fotos em tamanhos diferentes, são fotos de uma formanda. A fotografia preserva a forma, é uma ampliação proporcional. Eu vou medir o comprimento da aba do chapéu na foto menor, dá uns 6,5 centímetros, mais ou menos. E a distância da ponta do chapéu até a ponta do queixo tem uns 8 centímetros. Agora, aqui na foto maior, o comprimento da aba do chapéu tem cerca de 13 centímetros, o dobro de 6. E a distância da ponta do chapéu até o queixo tem uns 16 centímetros, o dobro de 8. A fotografia está mostrando que para fazer uma ampliação corretamente, todas as dimensões devem ser multiplicadas por 2, ou então por 3, por 4, por 5. O fato é que para se fazer a ampliação sem deformação, todas as dimensões têm que ser multiplicadas por um mesmo número. A proporcionalidade é uma das ideias matemáticas mais usadas no dia a dia. Ela aparece nas mais diferentes situações e as pessoas frequentemente fazem uso dela de forma bastante intuitiva. Eu vou lhe dar alguns exemplos disto. Para começar, uma receita de bolinhos de abobrinha. Você mistura 2 xícaras de farinha com 1 ovo e 1,5 xícaras de sobras de abobrinha. Esta quantidade lhe permite fazer 20 bolinhos. Mas se você quiser 60 bolinhos, o triplo de 20, é só triplicar aquelas quantidades. É só colocar 3 vezes 2, 6 xícaras de farinha. 3 vezes 1, 3 ovos. 3 vezes 1,5, 4,5 xícaras de sobra de abobrinha. Agora, um outro exemplo. Olha só. O pedreiro cimentou 8 metros quadrados, gastando 3 sacos de cimento. E agora quer cimentar uma área maior, de 40 metros quadrados. E então, quantos sacos de cimento ele vai precisar? Eu vou repetir as informações numéricas daquela situação. O pedreiro cimentou 8 metros quadrados e nisso gastou 3 sacos de cimento. Agora vai cimentar 40 metros quadrados e quer saber quanto vai gastar. Para chegar à resposta, a gente vai usar a ideia de proporcionalidade. É assim, se a área a ser cimentada é 2 vezes maior, a quantidade de cimento que ele gasta é também 2 vezes maior. Se a área triplica, a quantidade de cimento triplica. Se a área multiplica por 4, a quantidade de cimento multiplica por 4. Aqui nesse caso, de 8 para 40, há uma multiplicação por 5, o que significa que a área que vai ser cimentada é 5 vezes maior do que a anterior. Então, o número de sacos de cimento também vai ser multiplicado por 5, de modo que ele vai precisar de 3 vezes 5, 15
sacos de cimento. Então a conclusão é essa: para cimentar os 40 metros quadrados, ele vai precisar gastar 15 sacos de cimento. Agora, uma outra situação cotidiana, bastante comum, envolvendo a ideia de proporcionalidade. Lá na prateleira do supermercado, eu tenho estas duas embalagens de um mesmo produto. A menor, com 100 gramas, custa 80 cruzeiros reais. E a maior, com 250 gramas, custa 180 cruzeiros reais. Qual das duas é a mais vantajosa? Ou será que é indiferente comprar uma ou comprar a outra? Vamos responder essa pergunta. As informações que eu dei constam aqui deste quadro. A embalagem menor, de 100 gramas, custa 80. A maior, de 250, custa 180. Se houvesse proporcionalidade entre preço e peso, seria indiferente comprar uma ou outra. Vamos ver se existe essa proporcionalidade. De 100 para 250, isto aqui multiplicou por 2,5. Houve aqui uma multiplicação por 2,5. 80 multiplicado por 2,5 dá 160, 200, que é mais do que o 180. Portanto, não existe proporcionalidade entre peso e preço. Qual será, então, a mais vantajosa? Repetindo, aqui houve uma multiplicação por 2,5. Se houvesse proporcionalidade, multiplicando por 2,5, aqui daria 200, mas está dando 180, menos do que 200. A conclusão é que esta embalagem, a maior, é a mais vantajosa. Comprando mais café, você está pagando menos. Agora eu vou lhe propor um problema. Uma criança nasceu com 50 centímetros de comprimento e durante o primeiro ano de vida cresceu 20 centímetros. Pois bem, que altura essa pessoa terá aos 18 anos de idade? Eu vou repetir as informações do problema. Olha só, a criança nasce com 50 centímetros, cresce 20 centímetros no primeiro ano. Que altura vai ter aos 18 anos? Para responder, vou usar a ideia de proporcionalidade. Vou pensar assim: em um ano de vida, no primeiro ano, ela cresceu 20 centímetros. Aos 18 anos, em 18 anos, quanto é que ela vai crescer? De 1 para 18, há uma multiplicação por 18. Eu vou então multiplicar também os 20 centímetros por 18, encontrando aqui 360 centímetros. Se a pessoa cresce 360 centímetros nos 18 anos de vida e nasce com 50, aos 18 ela vai ter 410 centímetros, ou seja, 4 metros e 10 centímetros. O que você acha dessa conclusão? É claro que essa conclusão é completamente absurda. Nem os jogadores da seleção americana de basquete, que são muito altos, passam dos 2,20 metros de altura. Mas então, onde é que está o absurdo? Qual foi o erro desse raciocínio que a gente cometeu? Vamos dar uma repassada na situação. Admitir que uma criança nasça com 50 centímetros de altura não é nenhum absurdo. Isso acontece com alguma frequência. Que ela cresça 20 centímetros no primeiro ano também é bastante razoável. As crianças crescem muito no primeiro ano de vida. O absurdo, o erro desse raciocínio está em admitir que o crescimento é proporcional ao tempo. Não é assim que se dá o crescimento do ser humano. Olhe só, este gráfico me foi passado por um amigo, médico pediatra. Não se esqueça, no primeiro ano de vida, as crianças crescem algo em torno de 20 centímetros. Mas veja só, esse gráfico do crescimento de meninos está mostrando que dos 4 aos 6 anos, eles crescem aproximadamente uns 10 centímetros, bem menos do que crescem no primeiro ano de vida. E dos 16 aos 18, então, o crescimento é só de uns 3 centímetros.
O gráfico mostra que não há proporcionalidade entre crescimento das pessoas e a sua idade, o passar do tempo. No começo desse programa, eu disse que a noção de proporcionalidade aparece em muitas situações cotidianas, que ela ajuda a resolver muitos problemas. Mas a gente acabou de ver, nessa situação, que nem sempre duas grandezas são proporcionais. E quando a gente usa a ideia de proporcionalidade, quando de fato ela não existe, chega a cada conclusão absurda. Já que nem sempre existe proporcionalidade numa dada situação, eu quero testar a sua intuição. Eu vou lhe propor algumas situações, fazer algumas perguntas, e você vai decidir se naquela situação existe ou não proporcionalidade. A primeira situação é a seguinte: você está lá na estrada guiando o seu carro a uma velocidade constante. Pois bem, o número de quilômetros percorridos é proporcional ao tempo gasto em percorrer esses quilômetros? Faz de conta que você está lá na estrada com o seu Fusquinha a 60 km por hora. Mantendo essa velocidade constante, se você percorre 60 km em 1 hora, vai percorrer 120 km em 2 horas, 180 km, o triplo, em 3 horas, o triplo de 1 hora, e assim por diante. Mantendo a velocidade constante, a distância percorrida é proporcional ao tempo gasto em percorrê-la. Agora, uma outra situação. A população de um país muda com o passar do tempo. Pois bem, o crescimento da população de um país é proporcional ao tempo? Exemplificando, se a população do Brasil cresce 15 milhões em 10 anos, ela vai crescer o dobro no dobro do tempo? O triplo no triplo do tempo? Este gráfico dá uma ideia aproximada do crescimento da população brasileira. Ele foi feito arredondando-se os dados dos recenseamentos que são feitos, em geral, a cada 10 anos. Dá para tirar algumas informações do gráfico. Em 1940, a população aproximada do Brasil era de 40 milhões de pessoas. Em 1950, 50 milhões. Então, nestes 10 anos, nesta década, a população aumentou 10 milhões. Agora, veja só o que aconteceu na década seguinte. De 1950 para 1960, a população saltou de 50 para 70 milhões, aumentando 20 milhões, portanto. Vamos repetir as informações. Nesta década, de 40 para 50, a população cresce 10 milhões. Agora, nestes 20 anos, de 40 para 60, a população cresce 30 milhões. Olha só, o tempo dobrou e a população mais que dobrou, triplicou. Portanto, nesta situação que se refere ao crescimento da população do Brasil, não há proporcionalidade. Na sociedade de hoje, pesquisa-se de tudo. São pesquisas de opinião, pesquisas de mercado, pesquisas eleitorais, pede-se a opinião das pessoas a respeito de um montão de coisas. Pois imagine você que se faça uma pesquisa na cidade do Rio de Janeiro, pedindo a opinião das pessoas a respeito do seguinte: quer-se fazer uma mudança, transferindo o Cristo para o Morro do Pão de Açúcar e levando o bondinho lá para o Morro do Cristo. Essa pesquisa foi feita com 600 pessoas e o resultado está aqui. Olha só. Das 600 pessoas entrevistadas, 400 se manifestaram contra a mudança, 50 a favor e 150 não sabem ainda o que pensar. Agora, imagine que se fizesse um plebiscito em toda a cidade. E vamos supor que a população da cidade seja de 6 milhões de habitantes. Apurado o plebiscito, para saber quem é contra, quem é a favor e quais são os indecisos a respeito dessa mudança, eu pergunto: será que os números do plebiscito
serão proporcionais aos números da pesquisa? Vamos repetir. A pesquisa foi feita com 600 pessoas e das 600, 400 se manifestaram contra a mudança, 50 a favor e 150 não sabem ainda o que dizer. A população toda da cidade tem 6 milhões de habitantes. Pois bem, se todas elas fossem ouvidas, será que 4 milhões se manifestariam contra a mudança? Veja o porquê desses 4. É que 400 em 600 é o mesmo que 4 em 6. Os números são proporcionais. A resposta a essa pergunta exige alguns cuidados. Na verdade, eu estou perguntando se as pesquisas têm validade, isto é, se é possível saber a opinião de uma população consultando apenas uma amostra dessa população. Em primeiro lugar, é preciso ter claro que essa amostra tem que ser muito bem escolhida. Por exemplo, nesse caso aqui, se essas 600 pessoas fossem todas de um mesmo bairro ou todas de uma mesma classe econômica, é claro que a pesquisa não seria válida. Numa pesquisa é preciso saber escolher muito bem a amostra para que ela seja representativa de toda a população. E há critérios científicos para se fazer isso. Em segundo lugar, toda pesquisa tem sempre uma margem de erro. Por isso, o resultado de uma pesquisa é sempre relativo. Nesse caso aqui, poderia acontecer o seguinte: se a amostra fosse bem escolhida, em vez de 4 milhões contra, talvez 4 milhões e 100, talvez 3 milhões e 800. A conclusão é essa. É possível, sim, saber o que se passa com uma população consultando apenas uma amostra dessa população. A estatística é ciência, o que impede de que ela seja também manipulada. Neste programa, nós demos uma olhadinha no conceito de proporcionalidade, um conceito matemático forte que tem muitas aplicações práticas. Eu disse que foi só uma olhadinha porque há muito mais para se estudar nesse assunto. Nós tratamos apenas da chamada proporcionalidade direta. Existe ainda a proporcionalidade inversa, poderíamos estudar também a regra de 3, mas isto fica para outra vez.